Do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início a este culto de louvor ao nosso Deus. Eu peço os irmãos que puderem para se colocar de pé. Oremos. Senhor meu Deus, santo, santo, santo é o teu nome, Senhor, único digno, Senhor, de honra, glória e louvor. Neste momento, Senhor, estamos aqui diante de Ti, para cultuar o Teu nome, para engrandecer o Teu nome e para aprendermos mais da Tua palavra. Te peço que receba este culto no Teu santo templo, ilumine a cada um de nós para que possamos, Senhor, entender e compreender a Tua palavra e praticá-la, Senhor. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos cantar junto conosco a canção Venha sobre nós, Teu Reino. Sobre nós e através de nós, seja feita a tua vontade. Nos ensine a te imitar, por aqui em toda parte. Nossos pés, boca e mãos, nossa mente e coração, tudo em ti e para ti. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre o monte? No silêncio ou perigo, és a calma, paz, o abrigo. És amor em ação, esperança e a canção dos que choram. És consolo e dos famintos profusão, dos perdidos salvação. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre o monte? Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre o monte? Que as nossas obras mostrem o mover da tua mão, com o sal que dá sabor e a luz que brilha aponta para o teu amor. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre o monte? Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre o monte? Amém. Os irmãos podem se assentar. assentados, mas com a mesma reverência, vamos abrir nossas Bíblias
no livro de Salmos 95. Vamos ler versículos de 1 a 7. Salmos 95, de 1 a 7. Eu vou ler o primeiro e a Miriam com os irmãos o segundo e assim por diante. Leiamos. Vinde e cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de suas mãos. Amém. Convido os irmãos mais uma vez a se colocarem de pé e vamos cantar juntos Amigo de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do teu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Amém. Ainda de pé, vamos abrir agora em Salmos 51. Salmos 51, versículos 10 a 13. Vamos ler agora todos em uma só voz. Salmos 51, 10 a 13. Leiamos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro,
e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores te converterão a ti. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos ter agora alguns instantes de oração silenciosa, para a confissão de nossos pecados ao nosso Senhor Jesus. E logo após alguns instantes, eu convido o presbítero Romar, que vem à frente, faça uma oração. Santo Deus, Santo poderoso Pai que estás nos céus, graças, muitas graças te rendemos, Senhor Deus, pelo teu amor tão infinito, ó Deus, amor este, ó Pai, de entregar o teu próprio Filho para morrer em nosso lugar, Senhor. Ó Deus amado, muito obrigado, Senhor Deus. Deus amado, muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos amou primeiro, antes mesmo da fundação do mundo. Deus bendito, nós te agradecemos, ó Deus, pelo perdão pelos nossos pecados, ó Deus, reconhecendo, ó Deus, que somos falhos, somos fracos, ó Deus, pecamos o dia todo, ó Deus, mas a tua misericórdia, Senhor Deus, vai além, ó Deus, da nossa capacidade, ó Deus, de pensar, ó Deus, e agir, ó Pai. Por isso nós te agradecemos, ó Deus, e clamamos, ó Deus, no nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, cada pedido aqui feito, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor olhe com olhar de misericórdia, Senhor. Perdoa, Senhor, nossas faltas. É a oração que fazemos, humildemente, no nome do Senhor Jesus, o teu Filho amado, nosso eterno Salvador. Amém. Eu convido novamente os irmãos que puderem se colocar de pé. Nós vamos estar cantando um corinho agora. E os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas podem ficar à vontade para trazer ao gasofilácio. A minha fé. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal, ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. Cristo é a rocha em que a minha fé na aflição.
Cristo é a rocha em que firme está a minha fé na aflição. É Senhor Salvador. É Senhor. É Senhor. Cristo é a rocha em que firme está a minha fé na aflição. É Senhor Salvador. Cristo é a rocha em que firme está a minha fé na aflição. É Senhor Salvador. Oremos. Bendito Deus, amantíssimo Pai, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, Senhor, para te agradecer, Senhor, por tudo que Tu tem feito em nossas vidas, pelos favores dispensados a nós, vindos da Tua parte, Pai. Não sendo nós merecedores dos mesmos. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, pelo ar que respiramos, pela comunhão que temos com cada irmãos, por tudo que tem nos concedido, pelas vestes, alimentos, pela família, Senhor, de Cristo, em Cristo que reunimos nesse momento, Senhor, que possa vir estar fazendo presente em nosso meio nessa noite. Que eu esteja trazendo a palavra através do seu pregador, que possa vir fazer morar em nossos corações. Nós saímos daqui cheios do Teu Espírito Santo. Senhor Deus, te agradeço pelos dízimos e ofertas, aos salgos afilaste nessa noite. Possa estar fazendo, abençoando esses recursos, Senhor, para que seja usado para o engrandecimento da Tua obra. Abençoa as pessoas que irão administrá-lo. Esteja abençoando suas mãos e conduzindo para que esses recursos possam alcançar almas que necessitam da Tua presença em sua vida. Nós te agradecemos por tudo e te entregamos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Agora nós vamos fazer a leitura da pergunta 142 do Catecismo Maior do Arcebispo. Nós vamos ver a pergunta e aí seguimos a resposta.
quer falar aos nossos corações por meio da exposição da tua palavra. Pai, tu sabes que eu não sou digno de ocupar este lugar, mas ao mesmo tempo tu sabes que foi a mim mesmo que o Senhor escolheu para que aqui estivesse. E por isso mesmo eu quero pedir ao Senhor que o teu Santo Espírito, que sonda os nossos corações, que produz em nossas vidas a verdadeira piedade, que o Senhor, e somente o Senhor, guie, ó Deus, todo o nosso pensamento para a tua palavra. E assim como nosso irmão querido Martinho Lutero, em 1521, pôde dizer diante daquelas pessoas que o pressionavam a negar os seus escritos e a sua fé, que nós também possamos dizer que a nossa fé, que o nosso coração, que a nossa mente são cativos à palavra do Senhor. E nós não arredaremos 1 milímetro sequer para qualquer dos lados que seja para além da tua palavra. Portanto, que tu tenhas misericórdia de mim e que tu me ajudes com coragem, com submissão à tua palavra, e que nada, absolutamente nada, nos retire de nem altura, nem profundidade, nem principados, nem potestades, nem qualquer outra criatura ou quando Martinho Lutero afixou em 1517 as chamadas 95 teses, obviamente Lutero não imaginava que estava ali acendendo uma chama que transformaria
minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês. Que nos ensina que é Deus quem efetua em nós tanto o querer como o realizar. A Reforma Protestante libertou a igreja da escravidão das obras meritórias, mas também libertou a igreja da apatia espiritual. A Reforma Protestante proclamou que a verdadeira fé é viva, atuante, que a obediência é o fruto natural da graça. Aquele que é transformado pelo Espírito do Senhor, ele busca uma vida de santificação. E a santificação é um milagre contínuo da cooperação entre o crente e o Espírito Santo. E é exatamente sobre isso que Paulo fala aqui nesta carta, falando a nós desde o século XVI, na Reforma, e agora também no nosso tempo, século XXI. O ensinamento de que a fé expressa em ação, a graça que se traduz em obediência, demonstra uma salvação que se manifesta numa vida santa. Então, em primeiro lugar, na primeira parte do verso 12, eu quero destacar exatamente a obediência constante dos crentes para com o Senhor. O apóstolo Paulo, curiosamente, diz que ele estava ausente, e nós já sabemos o porquê. Paulo estava preso, mas mesmo ausente, o apóstolo elogia a obediência dos crentes de Filipos. Eles não eram crentes apenas ouvintes da palavra, mas eram praticantes, obedecendo exatamente aquilo que Tiago também vai escrever, dizendo que a fé operosa, ela não é apenas uma fé que ouve, mas uma fé que pratica. A fé destes irmãos de Filipos não dependia da presença física de um pastor, no caso, o apóstolo Paulo. Mas mesmo longe, o apóstolo, eles permaneciam fiéis à palavra do Senhor. A verdadeira obediência, meus amados irmãos, é exatamente esta, que não precisa de uma supervisão humana. É o que nós fazemos quando ninguém está nos vigiando. É a fé que obedece por amor a Cristo e não por temor de homens. Na Reforma, por exemplo, Lutero enfrentou uma igreja que havia substituído a obediência sincera por rituais mecânicos. As pessoas faziam o bem porque alguém ordenava isto, não porque eles amavam de fato a Deus. Paulo, porém, fala aqui a respeito de uma obediência que nasce de um coração regenerado. A obediência filial, não uma obediência servil. E esta distinção é muito importante, é fundamental. O servo legalista, ele obedece apenas para ser aceito, quer seja por Deus, quer seja pela sua liderança. Ele cumpre todos os rituais que lhe são impostos apenas para que seja aplaudido pelas pessoas. Nós vemos este cenário, por exemplo, nos fariseus. Jesus Cristo condenou os fariseus porque eles eram pessoas que gostavam de se assentar nos primeiros lugares das sinagogas, gostavam de orar em pé nas praças, gostavam de ser vistos pelos homens, mas era apenas uma obediência servil legalista, não havia corações transformados. Portanto, o filho da graça, diferentemente dos fariseus legalistas, eles obedecem porque são aceitos e não para que sejam aceitos. Nós que, portanto, fomos aceitos por Deus, mediante a graça do Evangelho, somos agora chamados para também obedecermos aquilo que o Senhor nos ordenou. Jesus Cristo diz: vocês são meus amigos, se fizerem o que vos mando.
É muito interessante que a obediência está diretamente relacionada à amizade. Eu tenho lido, estudado, pensado, refletido um pouco sobre os vínculos de amizade. E é curioso como no mundo do pecado, as amizades elas se tornam quase sempre práticas ou mecanismos de negociações. As pessoas se tornam amigas umas das outras só para favorecerem umas às outras. Mas não há nenhum vínculo, de fato, de convicção, de que elas se tornam amigas porque elas comungam de uma mesma verdade. Repare que as amizades hoje são superficiais exatamente porque elas são utilitaristas, são pragmáticas. Você é meu amigo até quando você faz o que eu quero que você faça. A partir do dia que você fala algo de que eu não gostei, eu já não sou mais o seu amigo e já não faço questão de que você seja o meu amigo. No entanto, Jesus disse: vocês são meus amigos. Não se eu for simpático a vocês, não se eu, por alguma coisa, presenteá-los, mas se vocês me obedecerem. Repare que há um vínculo muito profundo de uma obediência, de uma verdade, de um vínculo que só pode ser construído em torno da palavra do Senhor. Nós não devemos nos constituirmos amigos do mundo, diz a palavra de Deus, porque a amizade do mundo se constitui inimiga de Deus. O que significa dizer que você não pode ser amigo da mentira, da falsidade. Você precisa ser amigo da verdade. Todos aqueles que andam na verdade são amigos. Mas aqueles que porventura se desviam da verdade não podem ser nossos amigos. Ainda que talvez eles sejam simpáticos a nós, mas não devem ser nossos amigos. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo também acerca das relações comerciais, lá em 1 Coríntios 7, ele diz que é impossível haver comunhão entre luz e trevas, e que nós não deveríamos jamais entrar em julgo desigual, que muitas pessoas aplicam ao casamento, mas na verdade Paulo está falando de relações empresariais. Você não deve ter contratos ou estabelecer vínculos com pessoas que não têm a mesma fé que você, porque o vínculo de amizade cristão é um vínculo que se constitui em torno da verdade da palavra. O apóstolo Paulo quer mostrar que a obediência é fruto de uma fé viva, fruto de uma fé honesta, de uma fé sincera. Ora, vocês continuam obedecendo mesmo na minha ausência. Vocês continuam fiéis ao Evangelho de Cristo Jesus. Eu tenho seguido a prática de aplicar o sermão, pelo menos os últimos sermões, a algumas classes específicas da igreja. Pensando especialmente nas eleições que nós teremos, eu tenho feito isso nos sermões anteriores e farei hoje também. Com relação, por exemplo, aos presbíteros, pensando na obediência de que Paulo fala como um crescimento da fé ou da santificação. Quanto aos presbíteros, a palavra de Deus mostra que a liderança ela é chamada à obediência à palavra, não apenas pública, mas pessoal. O presbítero que é fiel no secreto, na oração, na palavra, no trato com a família, nos seus relacionamentos íntimos, ele ensina mais pelo exemplo do que pelo discurso. Mesmo quando Paulo estava ausente, a igreja era conduzida pela consciência de que Cristo estava presente ali. Portanto, nós, líderes presbíteros, precisamos agir com fidelidade ao Senhor, mesmo nos lugares mais secretos de nossa vida. Quando nós não estamos expostos ao público, quando as pessoas não estão nos vendo, o que nós pensamos? O que nós planejamos em secreto? Com quem nós conversamos? Com quem nós tramamos? Estas perguntas podem não ser respondidas pelas pessoas no público, mas elas são conhecidas por aquele que sonda os corações. Quanto aos diáconos, a obediência fiel também é visível na simplicidade do serviço deles. A Bíblia mostra que o diácono serve mesmo quando não há um reconhecimento de suas tarefas. Os diáconos não devem ser homens que busquem honras para si. O trabalho diaconal quase sempre é um trabalho silencioso,
que expressa um ato de adoração ao Senhor e de obediência à palavra. Em Atos dos Apóstolos, nós somos informados que a igreja crescia, exatamente porque os seus diáconos, eles serviam com constância, mesmo sem holofotes, mesmo sem serem ovacionados pelas pessoas. Penso também nas esposas, nos maridos, nas relações familiares aqui. A obediência à palavra de Deus, ela se manifesta especialmente no lar. Há uma frase que é atribuída a alguns dos reformadores, alguns dizem que é de Lutero, outros dizem que foi mais posteriormente, do pastor Spurgeon. Nós não temos necessariamente uma definição quanto a isso, mas independente de quem tenha pronunciado esta frase, ela é uma frase que reflete a verdade a respeito das nossas vidas de liderança. Esta frase diz que nenhum sucesso ministerial compensa o fracasso no lar. Porque muitos presbíteros, diáconos, maridos, que exercem funções na igreja do Senhor, têm as suas vidas familiares fracassadas. Quando, ao contrário, demonstram para a igreja uma vida de santificação. Mas as esposas são infelizes, os filhos não são criados conforme a disciplina e a admoestação do Senhor, e, portanto, desobedecem à palavra de Deus. Ao contrário disso, Paulo está dizendo que no lar é onde nós demonstramos a nossa piedade, e é onde a nossa fé ela é exercida de maneira mais particular. Se você quer saber acerca de quem é um homem, pergunte à sua esposa, pergunte a seus filhos. Se você quer saber quem é uma mulher, pergunte ao seu esposo, pergunte aos seus filhos. A obediência à palavra torna a mulher cristã piedosa, uma mulher que honra o Senhor, cultivando respeito, ternura, mesmo quando ela não é aplaudida pelas pessoas. O seu marido, como diz Provérbios 31, a louva dentro do seu lar. O marido piedoso, ao mesmo tempo, lidera com amor, mesmo quando não há retornos imediatos. O lar cristão, meus amados irmãos, é o que nós poderíamos dizer de primeira escola da obediência evangélica. Não adianta nós pensarmos em reformar a igreja se nós não somos capazes de reformar as nossas famílias. Se há casamentos fracassados, eles atrapalham o crescimento da igreja. E se nós não corrigirmos os nossos casamentos e corrigirmos as funções de cada um dentro do seu casamento, nós teremos muitos problemas na igreja e na sociedade, porque nós estaremos pervertendo a estrutura que foi criada por Deus para fazer do homem o líder, da sua esposa submissa e dos seus filhos obedientes ao Senhor. E, aliás, eu faço agora uma aplicação aos filhos. A obediência dos filhos não é apenas a partir do olhar dos pais, mas é uma obediência que é pautada pela presença constante de Deus nos corações dos filhos. Os pais, a palavra de Deus nos diz, devem ensinar os filhos pelo exemplo, caminhando com as crianças no caminho, para que elas possam adquirir a partir dali a experiência de uma vida construída aos pés de Cristo. A casa cristã, pais, filhos, maridos, esposas, deve ser um lugar onde a fé se aprende pela convivência obediente a Cristo. E os servos que trabalham no dia a dia? E aos senhores que tratam estes servos? Nós também podemos aplicar este texto, pensando que a mensagem de Paulo também fala a respeito do ambiente das relações humanas no trabalho. O servo cristão, ele deve trabalhar com obediência a Cristo, com diligência à palavra, mesmo quando o seu patrão não está. Aliás, o 8º mandamento nos diz que é pecado quando, por exemplo, um funcionário ele é contratado para cumprir um determinado número de horas e ele não faz isto. A Bíblia chama isso de defraudação. Nós acabamos de ler aqui, defraudar o outro é pecado. Se você não cumpre o contrato do que foi estabelecido com o seu empregador, você está pecando contra o Senhor. Você está agindo de maneira pecaminosa. Se também o Senhor, o patrão, não cumpre o seu contrato em relação aos servos, ele também está pecando contra o Senhor.
Repare, portanto, irmãos, que a obediência que nasce de um coração moldado pela graça é uma obediente constante, sincera, reverente e independe completamente daqueles que estão nos olhando, porque nós não estamos obedecendo pessoas, nós estamos obedecendo a Deus. Mas também, em segundo lugar, Paulo acrescenta na parte B do versículo 12, um dever espiritual muito importante. Ele diz que nós devemos nos ocupar com temor e tremor da nossa salvação. Paulo não diz ocupai-vos para vossa salvação, mas ocupem-se ou preocupem-se ou desenvolvam a vossa salvação. A diferença aqui é muito grande, porque nós não trabalhamos para sermos salvos, mas nós trabalhamos obedientemente a Cristo porque somos salvos. O grego aqui significa trabalhar algo até o fim, levar a efeito ou cultivar com esforço contínuo. É diferentemente de um procrastinador, que são aquelas pessoas que começam um determinado projeto, mas não conseguem concluí-lo, param no meio do caminho por várias razões. Na vida cristã não há procrastinação. Na vida cristã é um caminhar contínuo para que nós cheguemos ao objetivo, ao alvo final, que é exatamente a nossa consagração ou a nossa glorificação ou ao estado final de nossa vida, que é aquilo que o apóstolo Pedro chama de o último momento, quando a nossa fé ela é absolutamente aprovada e nós então, depois de termos esta fé aprovada, nós receberemos a coroa da graça ou a coroa da glória que nos está reservada por Deus. Portanto, a imagem de que Paulo usa aqui é a imagem de um lavrador que ara o seu campo já recebido, ou de um construtor que edifica sobre o fundamento já estabelecido. Nós estamos passando por reforma e nós já temos aqui um fundamento estabelecido. As pessoas que estão trabalhando neste edifício para reformá-lo, elas não estão destruindo as bases, mas elas estão construindo a partir daquilo que já está estabelecido, ou seja, desenvolvendo ainda mais este ambiente. Da mesma forma, nós que fomos salvos por Cristo Jesus, e o apóstolo Paulo em Colossenses nos diz que nele nós estamos radicados, edificados e confirmados na fé, uma vez que nós temos a base sólida, que é a rocha, que é Cristo, nós agora devemos continuar desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor. Portanto, trabalhar a nossa salvação é, para o apóstolo Paulo, viver uma fé ativamente. Significa usufruir dos meios de graça, a oração, a palavra de Deus, a vigilância contra o pecado, resistir às tentações e ao pecado, crescer em comunhão, servir ao próximo. Tudo isto demonstra maturidade cristã. Quando nós olhamos para as pessoas ao nosso redor e nós percebemos alguns pecados, que são pecados que muitas vezes são pecados claros ou de maneira clara condenados na Escritura, nós podemos sim questionar acerca da maturidade deste crente. Que nível está a sua salvação? Se você não é capaz de obedecer a mandamentos simples da palavra do Senhor, qual é o nível da sua maturidade espiritual? Se você ainda não é capaz de, diante da palavra de Deus, confessar o seu pecado, perceber que você está errado diante da palavra do Senhor e dar um passo atrás e dizer: Pai, perdoa-me, porque de fato eu deveria fazer estas coisas, mas não as tenho feito. Pessoas que são absolutamente imutáveis nos seus comportamentos são pessoas que demonstram imaturidade cristã. São infantis, são como crianças que ainda não cresceram e se acostumam a fazer birras na tentativa de que os seus pais possam atender aos seus requerimentos. Muitos crentes fazem birras diante de Deus, batendo os pés, revirando os olhos,
mexendo os lábios, como se de fato fossem pessoas que manipularam ou manipulariam por isso a vontade do Senhor. Mas isto é enganoso, meus amados irmãos. A graça, ela precisa demonstrar esforço cristão, de crescer. Por isso Paulo acrescenta aqui temor e tremor. Estas duas palavras são fundamentais. Temor, porque Provérbios capítulo 1, versículo 7, diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Se você quer ser sábio, comece temendo a Deus. E o que significa temer a Deus? Nada mais do que obedecer a palavra. É muito bonito mesmo a frase que nos foi legada pela Reforma Protestante: somente a Escritura, sola Escritura. Mas quão difícil é, diante dos diversos movimentos culturais, humanos, nós de fato declararmos isto, não apenas com os lábios, mas com o coração. Só a Escritura. Repare que a maturidade cristã nos dá esta capacidade de conhecermos que somente Deus deve ser temido por nossos corações e de que o temor a Deus é o princípio do saber. Se você quer crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, o Senhor, comece por aí, obedecendo a palavra. O filósofo e professor Luiz Felipe Pondé, certa vez fez uma crítica irônica, dizendo que muitos jovens desta geração querem mudar o mundo, mas eles não são capazes nem de arrumar as suas próprias camas quando se levantam. A mesma coisa eu diria dos crentes. Muitos crentes querem transformar a igreja de que são membros, mas coitados deles, eles não são capazes de minimamente se arrependerem dos seus pecados mais infantis. Não haverá mudança se a mudança não começar em você. Aliás, nós cantamos isso: a começar em mim, quebra corações. Que esta seja uma oração constante e presente. Isto significa temor. Mas há também o tremor, tremer diante da presença do Senhor, o que demonstra uma reverência santa, ou reconhecimento de que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Se você não for capaz de tremer diante de uma declaração desta, muito provavelmente você não é um crente. Porque se você é um crente de verdade, você tremerá só de pensar que no juízo final você terá de declarar, de maneira voluntária ou obrigatoriamente, que Jesus Cristo é Senhor. Você vai se curvar diante de Cristo, mesmo que os seus joelhos não o desejem. Assim como os pastores de antigamente quebravam as pernas das ovelhas para evitar que elas fugissem e caíssem em abismos, assim como alguns pastores contemporâneos também muitas vezes quebram as pernas, metaforicamente dizendo, das suas ovelhas para que elas não cometam pecado e não caiam em abismos, naquele dia o Senhor Jesus Cristo quebrará, mas agora definitivamente, toda arrogância, toda soberba, todo aquele que desejar se exaltar acima do nome de Cristo. Porque disse Paulo que Deus elevou Cristo a um nome tão poderoso que naquele dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Portanto, a nossa salvação precisa ser desenvolvida com temor, porque é aí que começa a sabedoria e a maturidade cristãs, e com tremor, sabendo que diante de Deus nós não brincamos. Você pode até desafiar as pessoas, mas você não pode desafiar a Deus. Você pode até obter vitórias sobre as pessoas, mas você não obterá vitórias diante de Deus, porque Ele é o Senhor do universo. E o Senhor do universo faz com que os próprios montes tremam na sua presença. Se um monte que é inexpugnável, inabalável, ele treme diante da presença do Senhor, que dirá nós, que somos, na linguagem de Isaías, caco em meio aos cacos? Eu sou um caco em meio aos cacos, que estamos todos ali espalhados, não somos absolutamente nada.
Isaías diz que as nações são para Deus como o pingo que cai de um balde. São absolutamente nada. E por isso mesmo nós precisamos nos submeter ao Senhor com temor e tremor. Quero então novamente fazer algumas aplicações, começando por nós, os presbíteros. Devemos, meus amados irmãos presbíteros e aqueles que almejam a este ofício, devemos trabalhar a nossa salvação, zelar por nossa própria piedade, antes de zelar pela piedade dos outros. Primeiro nós precisamos olhar para os nossos próprios, para as nossas próprias traves dos nossos olhos, antes de desejarmos retirar os ciscos dos olhos dos outros. É orar antes de decidir, é examinar o coração antes de corrigir. Devemos cultivar a humildade antes de exercer a autoridade. Um presbítero que não cultiva a sua salvação diante de Deus, com temor e tremor, dificilmente conseguirá pastorear o povo que Deus lhe confiou. Quanto aos queridos irmãos diáconos e aqueles que desejarem sê-lo, devem também os diáconos trabalharem para a salvação, servindo ao próximo com temor, lembrando que cada ato de misericórdia exercido pelo diácono é um feito diante de Deus, do Deus Santo. Por isso, o cuidado que cada diácono tem para com uma ovelha da igreja é um ministério espiritual. E o temor a Deus protege estes diáconos do pecado terrível do orgulho. Porque estes diáconos saberão que aquilo que eles fazem por amor não provém dos seus próprios corações, mas provém da graça de Deus que trabalha em seus corações para que eles exerçam a misericórdia e a generosidade. Ao mesmo tempo, também o tremor mantém nestes irmãos diáconos uma devoção ativa, viva, porque eles sabem que estão fazendo não para homens, mas para Deus. Maridos, esposas, devemos, meus amados irmãos, trabalharmos juntos a salvação no lar, transformando os nossos lares em pequenos cultos ao Senhor. O marido precisa trabalhar a sua própria salvação, exercendo paciência, escuta, renúncias a si mesmo, amando a sua esposa como Cristo amou a igreja, sofrendo por ela, com o objetivo, obviamente, de apresentá-la a Cristo de maneira santa. A vida espiritual da sua esposa depende de você, marido. Os erros da sua esposa recairão sobre você. Os pecados da sua esposa serão cobrados de você. Nós vemos isto desde a criação, quando Eva foi tentada e Adão, sendo um marido omisso, na linguagem de Larry Crabb, um marido silencioso, que não interferiu na espiritualidade da sua esposa, ele permitiu que ela pecasse. E não somente permitiu, como pecou juntamente com ela. E pela sua negligência, o pecado então entrou no mundo. Nós, maridos, não podemos ser negligentes em relação à vida das nossas esposas. Se a sua esposa erra, você, marido, é culpado por este erro. Portanto, zele pela vida espiritual da sua esposa, proteja-a, seja de fato o cabeça do seu lar. A esposa, por sua vez, também trabalha a sua salvação quando ela confia em Deus, sabendo que o seu esposo é ali para ela o seu protetor, é o seu guarda, é aquele que de fato também deve protegê-la de todos os ataques dos inimigos. Meus amados irmãos, como pastor, tendo aconselhado alguns casais, o que talvez nós mais percebamos, além da ausência masculina nos lares, é, por outro lado, a queixa das esposas quanto à insegurança que elas têm em relação aos seus maridos. Elas se sentem inseguras, porque elas não têm segurança naquilo que os maridos farão em relação, elas não se sentem protegidas, guardadas, cuidadas. E isto traz um grande problema para os casamentos. A esposa deve, portanto, orar ao Senhor, confiar em Deus, exercer também a paciência, a escuta, renunciar a si mesma, assim como o seu marido, e também submeter-se a ele no temor a Cristo, no temor do Senhor. Uma esposa piedosa, ela adorna o seu lar,
uma esposa piedosa, ela demonstra que o casamento não é simplesmente um lugar social, mas é uma oficina da graça, quando Deus opera de maneira milagrosa, fazendo com que dois pecadores habitem um mesmo lugar e são capazes de viver juntos numa só carne. Pais e filhos, trabalhemos também nós, pais, filhos, a salvação, ensinando os nossos filhos a temer o Senhor. Não seja como Gideão, que teve medo de homens e por isto fracassou. Nós não precisamos temer homens. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Os nossos filhos, desde pequeno, devem ser ensinados a ser corajosos, intrépidos, a não negociarem a verdade por causa de supostos ataques de pessoas. A educação cristã, portanto, faz parte ou é parte da santificação. Por isso, nós, pais reformados, insistimos tanto na responsabilidade de educarmos os nossos filhos no caminho, na admoestação do Senhor. E os filhos devem também trabalhar a sua salvação obedecendo, honrando os seus pais, mesmo quando isto custe a sua própria vontade. A obediência, quero lembrar-lhes, queridos filhos, é o primeiro exercício espiritual que demonstrará a sua honra àquele que lhe é superior. Irmãos, obedecer àquele que nos é superior é o primeiro exercício espiritual. Se você não é capaz de obedecer àquele que lhe é superior, você não está crescendo espiritualmente com temor e tremor. Por isso, filhos, cuidado, não desobedeçam aos seus pais, a menos que eles obriguem vocês a fazerem algo contrário à Escritura. Mas enquanto eles forem fiéis à Escritura, obedeçam-nos como obedecessem ao próprio Senhor. Aos irmãos que trabalham, que são servos, que prestam serviços, devem se lembrar que vocês também são chamados para fazer tudo como ao Senhor e não aos homens. Paulo escreveu isso em Colossenses 3:23. Obedeçam aos seus patrões com alegria, com reverência, com santo temor. Não seja na sua empresa aquele que fale mal do seu patrão, aquele que faz movimentos, aquele que participa de movimentos sindicais para reivindicar quaisquer que sejam as benfeitorias, fazendo isso em desonra aos seus patrões. Ao contrário disso, sejam submissos, honrem-nos e Deus também os honrará. Se você é um empregador, um autônomo e presta serviço a pessoas, trabalhe também a sua salvação agindo sempre com justiça, compaixão, temor diante de Deus. Faça os seus negócios de maneira limpa, de maneira honesta. Não queira levar vantagem sobre as pessoas, porque senão novamente você quebrará o 8º mandamento, defraudando aquele que está diante de você. Em todas essas esferas, meus amados irmãos, nós somos chamados a trabalhar a salvação com temor e tremor, que significa viver conscientemente diante de Deus Santo, numa expressão dos reformadores, viver coram Deo, ou diante da face de Deus, ou na presença de Deus. Nós vivemos coram Deo todos os dias de nossa vida, e ainda que as pessoas não estejam nos olhando, Deus tem os seus olhos sobre nós. E em último lugar, queridos irmãos, o verso 13, Paulo demonstra a base da perseverança. Por que nós devemos perseverar? Por que nós devemos buscar a salvação com temor e tremor? Paulo diz, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar. Aqui nós podemos dizer que está o coração do texto, onde pulsa o desejo principal do apóstolo Paulo. Paulo não está apenas ordenando algumas coisas, ele está consolando. Nós devemos trabalhar, mas Paulo diz, vocês não estão sozinhos. E é nessa hora que a palavra de Deus, ela penetra o nosso coração e de fato nos emociona, porque a graça que nos salvou é agora a graça que nos torna cada vez mais crentes no Senhor. A santificação, portanto, não é uma escada que nós subimos por força própria, mas é uma estrada que nós percorremos
sustentados pela graça de Cristo. O mesmo Deus que nos chama à obediência é o Deus que opera em nós o desejo, a capacidade de obedecer. Esta semana eu tive o privilégio de ler alguns trechos extremamente tocantes do filósofo e teólogo, pastor holandês Herman Bavinck, na sua psicologia cristã, e ele trabalhou a questão do desejo. E ele nos mostra que o desejo é aquele lugar em que Deus, ele atua de uma maneira tão profunda, tão preciosa, que ele faz pela sua graça com que você deseje o que Deus deseja e odeia o que Deus odeia. Esta é a razão pela qual nós somos levados a obedecer. Enquanto o nosso coração pecaminoso nos inclina para o pecado, a graça trabalha o desejo lá no fundo do coração, para que você ame o que Cristo ama. Portanto, a palavra efetua aqui vai transmitir a ideia de uma energia divina constante, ativa, interior. Deus não apenas nos ordena agir, Ele age em nós. Não apenas nos dá mandamentos, mas Ele nos dá o poder de cumprir estes mandamentos. Essa verdade, queridos, ela afasta dois extremos. De um lado, o legalismo, que tenta agradar a Deus pela força humana. De outro, o quietismo, que cruza os braços, esperando que Deus faça tudo. Não, a fé reformada, ela caminha entre estes dois abismos. Deus age soberanamente, mas não sem nós. O crente trabalha movido por esta graça, por esta energia divina. E foi o pastor Calvino que escreveu o seguinte: a graça de Deus não suprime o esforço humano, mas o desperta e o dirige. Deus trabalha em nós e nós trabalhamos por Ele. Significa que cada ato de obediência de um crente é ao mesmo tempo dever e um dom. É o esforço humano, mas é fruto da graça. E mais uma vez eu quero falar aos meus irmãos presbíteros e aqueles que desejarem sê-lo. Deus é quem efetua em nós o querer e o realizar. Se o ânimo faltar em algum momento, nós devemos nos lembrar, é a obra de Deus. Por isso, devemos pastorear com confiança, sabendo que nós não dependemos de nós mesmos, de nossa própria força. Presbítero perseverante é aquele que ora: Senhor, opera em mim o teu querer, para que eu possa continuar no teu ministério. O diácono, ele é chamado para servir, e o servir diaconal não é cansativo, porque Deus o chama para capacitá-lo. Cada gesto de serviço diaconal é sustentado pela graça. Irmão diácono, quando faltar a você alegria, lembre-se, a energia para servir vem do Senhor, não do reconhecimento humano. Maridos, esposas, a graça que une é a mesma que sustenta vocês. Não joguem os seus casamentos fora. Quando o amor parecer fraco no casamento, é Deus quem vai renovar o querer e o realizar dentro dos seus corações. Pais e filhos, Deus é quem efetua em vocês o desejo de ensinar a verdadeira salvação, a força para persistir. Filhos queridos, Deus é quem dá a vocês vontade de obedecer aos seus pais no Senhor. Família cristã, lembrem-se de que o Espírito Santo está atuando em cada coração. Servos,
Trabalhem com integridade, sabendo que Deus está agindo em vocês todos os dias. Ele transforma o labor diário de vocês em um ministério, o cansaço de vocês em adoração. O trabalho que você faz para o seu patrão é um trabalho em Cristo. Isto é sagrado. Seja, portanto, fiel ao Senhor. Quer você esteja varrendo o chão, quer você seja um CEO de uma empresa, não interessa. Você está fazendo para a glória de Deus. Coram Deo. E eu quero concluir, queridos irmãos. A reforma protestante começou com a redescoberta da justificação pela fé, mas foi sustentada pela redescoberta da santificação pela graça. Homens e mulheres do século XVII entenderam que não basta crer em Cristo, é preciso viver em Cristo. O Evangelho, portanto, não nos chama a uma vida mecânica religiosa, mas a uma vida de obediência. O mesmo Espírito que soprou sobre Lutero, John Hus, Zwinglio, Calvino e tantos outros, sopra hoje também sobre nós, sobre a Igreja de Cristo, chamando-nos a uma fé ativa, reverente. A santidade que Deus requer de nós não deve ser um produto do esforço solitário, mas é fruto da graça que opera conosco. Nós vivemos tempos muito semelhantes aos tempos da Reforma. O mundo está cansado das religiões vazias. O mundo está cansado de uma fé que fala muito, mas transforma pouco. O mundo está cansado de igrejas recheadas de falsos crentes, de hipócritas, de Judas. Como escreveu o pastor John MacArthur, nós chegamos numa geração em que há muitos Judas entre nós, porque são pessoas simpáticas a Jesus, são pessoas que participam do corpo apostólico, mas são pessoas que não foram genuinamente transformadas pelo Evangelho da graça e transtornam ao invés de transformarem o ambiente onde elas estão. Nós precisamos resgatar o Evangelho, queridos irmãos, que produz frutos, uma fé que trabalha, uma graça que age, um amor que serve. Por isso nós, líderes, devemos continuar trabalhando a salvação do povo de Deus com temor e tremor. Nós não somos chamados para entreter as pessoas, nós não somos chamados para criar palcos, nós somos chamados para pregar o Evangelho. Ninguém mais é capaz de fazer isto, só a igreja. Se nós não fizermos, ninguém fará. As pessoas estão indo para o inferno enquanto nós estamos brincando. As pessoas estão indo para o inferno enquanto nós estamos contando historinhas da carochinha para as pessoas. Deus requer de nós um Evangelho santo, um Evangelho que age, um Evangelho que não é sustentado por palavras vazias, mas um Evangelho que se torna submisso à lei de Deus, ainda que esta lei nos machuque, nos massacre, ainda que ela nos reduza ao pó. É melhor irmos para o céu como um pó do que para o inferno com os nossos corpos todos preservados. Por isso, presbíteros e diáconos, continuem trabalhando com temor e tremor. Não se rendam, irmãos, às falácias do mundo contemporâneo. Não ocupem o tempo que Deus nos dá com historinhas. Preguemos a palavra do Senhor. As pessoas precisam disso. Elas estão ansiando pela palavra da verdade. Elas não precisam de paliativos. Elas não precisam de dipironas. Não precisam de paracetamóis. Elas precisam que o câncer dos seus corações sejam arrancados cirurgicamente. Não há razão, portanto, para nós brincarmos de crente, de ser igreja. É preciso que a palavra de Deus habite profundamente em nosso coração, para que nós assim desenvolvamos nossa salvação com temor
e tremor. Maridos e esposas, trabalhem a salvação nos seus lares com paciência e perdão. Não culpem o seu pastor pelo fracasso do seu casamento. O seu casamento não é fracassado porque o pastor não te visitou. O seu casamento é fracassado porque você não obedece à palavra de Deus. O filho seu desviou do evangelho, não foi por causa do pastor. Ele desviou porque você não deu a ele a instrução, o alimento genuíno. Ou então porque mesmo tendo dado o alimento genuíno, chegou um momento em que ele mesmo quis se afastar do Senhor. Não culpe as outras pessoas pelos seus próprios fracassos. Não culpe o seu próximo pelo seu pecado. Basta o seu próprio pecado, como disse Davi. Eu já tenho pecado demais para ficar pensando em culpar os pecados dos outros. Volte-se para você mesmo. Olhe para o seu coração. Não fique tentando justificar a sua vida maléfica, pecaminosa pelo seu passado. O que passou, passou. Se a graça de Cristo não é capaz de restaurar o seu passado, o que é esta graça, portanto? Fulano é assim porque ele era assado. Fulano faz isso porque isso aconteceu. Mentira! Fulano é assim porque ele não se arrependeu genuinamente do seu pecado, e a graça de Cristo foi para ele apenas uma negociata. Se você se arrepender verdadeiramente, Cristo transforma o seu coração. Lembrem-se, Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar. A obediência é nossa, mas a força vem de Deus. O esforço é nosso, mas a vitória do Senhor, para que ninguém se glorie. Quando o mundo moderno, confuso, cansado de falsas promessas, olhar para a igreja, enxergar nela uma comunidade que vive o verdadeiro evangelho da graça com temor, tremor, alegria, aí sim a reforma protestante continuará. Não nas teses pregadas em portas, mas nas vidas transformadas pela graça do Senhor. Assim, meus amados irmãos, como sempre obedecestes, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Amém. Vamos cantar, queridos irmãos, o hino 224, Consagração. De pé. E depois encerraremos com a oração, amém tríplice e bênção apostólica. Minha vida, meu Senhor, meus momentos e meus dias sejam só em teu louvor. Sempre minhas mãos se movam com presteza e com amor, e meus pés velozes corram ao serviço do Senhor. Minha voz, Jesus, é sempre que a mensagem proclamar. Os meus bens quero ofertar-te, nada quero te esconder. Minha inteligência
sob a luz do teu saber. A vontade minha toma, sujeitando a ti, Senhor, do meu coração fazendo o teu trono, ó Salvador. Meu anelo, meu desejo, sejam só teu nome honrar, que meu ser completo eu possa, ó Jesus, te consagrar. Amém. Senhor nosso Deus, faça, ó Pai, com que a nossa vontade seja tomada pelo Senhor. Que de fato nós possamos nos sujeitar a Ti em todas as coisas e que Tu faças do nosso coração o Teu trono. Que o nosso anelo, o nosso desejo sejam só o Teu nome honrar. E que o nosso ser completamente possamos consagrar ao Senhor. Para que assim, ó Deus, a Tua palavra seja não apenas pregada com os lábios, mas também espelhada em nosso testemunho no dia a dia, por onde quer que nós passemos. Dá-nos uma semana de paz, Senhor, guardados pelo Teu poder e por esta graça maravilhosa do Senhor, que não apenas nos salvou dos nossos pecados, mas que também nos capacita para a santificação. Que o Senhor continue conosco, nos protegendo. Pedimos-te isto em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo do Senhor sejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Meus irmãos, podem se assentar. Quero inicialmente agradecer a presença dos nossos visitantes. Deus possa abençoá-los. Alguns que já vieram outras vezes, então quero agradecê-los, não é? Pedir aos irmãos que estejam próximos, se você observar um visitante, cumprimente-o, dando assim a destra de nossa igreja a estes queridos. Quero também, meus amados irmãos, lembrar-lhes de que nós vamos, nesta semana, comemorar os 508 anos da Reforma Protestante, ocorrida lá no século XVI, e o Conselho de nossa igreja resolveu, então, fazer um culto especial de ação de graças ao Senhor por esta data. Obviamente, nós não louvaremos os reformadores, mas nós louvaremos o Deus dos reformadores, aquele Deus que promoveu esta reforma nos corações, primeiramente, para que depois essa reforma fosse levada também para a igreja e para a cultura. No entanto, foi avisado à igreja pela manhã que este trabalho seria realizado na sexta-feira, mas na verdade houve um pequeno equívoco e ele será realizado na quinta-feira. Então, ao invés do estudo bíblico que nós temos rotineiramente, nós teremos um culto de ação de graças a Deus na quinta-feira, no lugar do estudo bíblico. Será um culto de 1 hora, um culto breve. Nós não estenderemos muito, então o culto começando às 20 horas, e será um culto alusivo, então, à Reforma Protestante. Então, apenas fazendo este pequeno ajuste, ao invés de ser na sexta-feira, nós faremos na quinta-feira, dia de trabalho comum, normal, né, da nossa igreja. Nós transferiremos do estudo bíblico para um culto de ação de graça. Então, queremos convidar todos os irmãos que puderem participar, que estejam nesse horário, que não estejam trabalhando neste horário e que possam participar, que venham participar, para que seja um culto de fato agradável ao Senhor. E também quero dizer aos irmãos que nós estamos
no processo de reforma, né, como o irmão Tiago tem mencionado, a obra segue, né, de vento em popa, né? Então, agradecer a Deus pela vida da nossa igreja, agradecer a Deus pelas pessoas que têm trabalhado aqui. O seu Ideu comentou que ele passou por aqui essa semana, deu uma olhadinha aí, né? Ninguém percebeu, né, seu Ideu? Foi subindo aí. É bom, eu até disse a ele, falei, isso é muito bom. Os irmãos podem fazer isso, inclusive, podem passar por aqui, entrar, acompanhar, porque isso mostra também o próprio engajamento, né, de cada um de nós aqui neste trabalho, que é um trabalho da igreja, um trabalho nosso. Não é um trabalho de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, mas é o trabalho da igreja, do Senhor. Todos os irmãos são co-participantes deste trabalho, então nós somos também chamados para glorificar a Deus por isto, não é? E orarmos para que Deus nos dê também condições de continuarmos este trabalho, esta obra tão significativa para a vida de nossa igreja. E acho que não há mais avisos, né? O irmão Romar, plenária? Sim. União Presbiteriana de Homens. O irmão Romar está falando que quem for homem, então, né? Isso, a eleição da UPH, sábado, 18 horas, né? Sábado, 18 horas, então, eleição da UPH. Algumas sociedades já fizeram, né? Outras ainda estão por fazer. Então, lembrando os irmãos que nós temos o prazo, especialmente por conta do planejamento que nós pretendemos realizar mais para o final do ano. No mais, irmãos, que Deus os abençoe e os guarde. Eu estarei ali à porta para cumprimentá-los. Que Deus os abençoe e tenham uma excelente semana e vão em paz, guardados pelo poder e pela graça do Senhor.